Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Vamos falar então, ainda de repercutir, né, os campeões estaduais. Foram 16 campeões estaduais no final de semana, com jogos disputados no sábado e no domingo. As finais tiveram 3 taças sendo levantadas após cobranças de pênaltis e 3 campeões inéditos: Atlético de Alagoinhas, na Bahia, Real Noroeste, no Espírito Santo, e Grêmio Anápolis, em Goiás. Teve quebra de tabu, né? O São Paulo foi campeão no Paulista, não vencia desde 2005, e do Náutico em Pernambuco, que não batia o rival, o Sport, em decisões há 53 anos. Também teve Flamengo e Atlético Mineiro ampliando a liderança nos rankings de títulos, e Grêmio tetracampeão gaúcho, né? Vamos ver, em Alagoas, por exemplo, com a emoção dos pênaltis, o CSA conquistou seu 40º título alagoano. No tempo normal empatou com o CRB por 1-1 no Rei Pelé, e depois contou com a estrela do goleiro Thiago Rodrigues, que pegou 2 cobranças e ajudou o Azulão a vencer por 4-3. O time é o maior campeão estadual, com vantagem de 7 títulos em relação ao rival, né? No Amazonense, a final amazonense vai marcar história, né? A partida teve um golaço de bicicleta de Thiago Amazonense pelo São Raimundo, mas o Manaus buscou a vitória de virada por 3-2 aos 51 minutos do segundo tempo. Mesmo com a derrota por 2-1 na ida, o time conquistou o título, já que teve a melhor campanha na primeira fase. Foi a 4ª taça estadual do Manaus. Na Bahia, teve campeão inédito, né? Na Bahia, pela primeira vez em sua história de 51 anos, o Atlético de Alagoinhas conquistou o estadual, e foi com bastante drama, superando o gol contra e expulsão, né? O Atlético de Alagoinhas venceu de virada o Bahia de Feira. Foi final do interior lá, né? 3-2 após um empate por 2-2 na ida. No Espírito Santo, né, o campeão capixaba é o Real Noroeste, após um empate de 1-1 no domingo, por 1-1, e antes o empate na ida por 0-0. No jogo da volta foi 1-1. O Real Noroeste venceu o Rio Branco nos pênaltis por 8-7 e conquistou o estadual pela primeira vez. O Flamengo foi o campeão carioca, né? No Ceará, o Fortaleza foi o campeão, segurou o empate em 0-0 com o Ceará e sagrou-se campeão estadual. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi o campeão, né? Tetracampeão gaúcho, após empatar com o Internacional por 1-1 na Arena, beneficiado pela vitória por 2-1 no primeiro jogo. Em Goiás, o campeão goiano, né, inédito, foi campeão no final de semana após um empate por 1-1 no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida. E o Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova por 5-4 nos pênaltis e levantou o troféu pela primeira vez na sua história. Já o Vila segue sem conquistar estadual desde 2005. No Maranhão, o campeão maranhense é o Sampaio Corrêa, né, dominante nos 2 jogos, com vitória por 1-0 na ida e 3-1 no domingo. O Sampaio Corrêa ficou com o título. No Mato Grosso, o Cuiabá, né, saiu em desvantagem contra o Operário na Arena Pantanal, mas buscou o empate por 1-1 e conquistou seu 10º título mato-grossense em 20 anos de história. Após a vitória na ida por 2-1, para melhorar o título do Dourado foi invicto, feito que consegue pela 3ª vez. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro foi campeão depois de 2 empates em 0-0 com o América Mineiro, né? No Pará, o campeão paraense foi o Paysandu, que goleou a Tuna Luso e garantiu mais um título, né, com uma vitória por 4-1. O São Paulo foi campeão paulista. Em Pernambuco, o Náutico, após 53 anos, voltou a superar o Sport numa decisão e conquistou seu 20º título pernambucano da história, né? No Piauí, o Altos, né, foi o campeão piauiense. Depois de um 2-1 na ida, o Altos voltou a vencer o Fluminense por 3-0 no sábado e conquistou seu 3º título estadual. No Campeonato Sergipano, o campeão foi o Sergipe, né, que jogou com o regulamento na mão após uma vitória por 3-1 no jogo de ida, né? E mesmo derrotado por 1-0 para o Lagarto, acabou ficando com o título do Campeonato Sergipano. Então foram 16 aí no final de semana, né, Tião Prado, os campeões. E o São Paulo, campeão após 16 anos em São Paulo, é o time com mais representantes na seleção do Campeonato Paulista de 2021. A eleição contou com votos dos capitães e técnicos das 16 equipes que disputaram a competição, além de jornalistas do canal Premier. Os nomes foram divulgados na noite de ontem pela Federação Paulista de Futebol, né? O tricolor se destaca com 6
dos 11 atletas escolhidos na votação. De quebra, Hernan Crespo foi eleito o melhor técnico da disputa e o Meia Benítez, seu compatriota, foi premiado craque do campeonato, craque da competição e craque da galera, esse último com votação popular. Apenas mais 3 clubes emplacaram jogadores da formação: Palmeiras com Everton e Rony e Red Bull Bragantino com Léo Ortiz e Claudinho, né? E a Ferroviária foi representada pelo artilheiro do certame com 9 gols, o Bruno Mezenga. Então a seleção ficou assim: o Everton, goleiro do Palmeiras; Daniel Alves, lateral direito do São Paulo; Léo Ortiz, zagueiro do RB Bragantino; Miranda, do zagueiro do São Paulo; Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo; Luan, meio-campista do São Paulo; Claudinho, meio-campista do RB Bragantino; o Benítez, meio-campista do São Paulo; Rony, atacante do Palmeiras; Pablo, atacante do São Paulo; Bruno Mezenga, atacante da Ferroviária, e o técnico Hernan Crespo do São Paulo. Esse foi o time, né, do Campeonato Paulista. No Corinthians, novidades, né? Antes de embarcar em Portugal rumo a São Paulo, o Silvinho mandou um recado para a torcida do Corinthians. Por meio das redes sociais, o clube publicou um vídeo em que o novo treinador da equipe faz agradecimentos e reforça as características do time ao longo de toda a história. Agradeceu ao torcedor corintiano por todo o seu carinho e apoio e disse estar muito feliz de voltar ao clube onde atuou como atleta, também esteve na comissão técnica e agora vai atuar como treinador. Foram etapas diferentes, segundo ele, em todas elas havia algo em comum, que era a marca, que era a garra, que era a raça do Corinthians, e que o clube é assim, quem está no clube sabe que é assim. Silvinho assinou o contrato com o Corinthians até o fim de 2022. Ontem ele foi... Aliás, hoje, né? Ontem ele fez esse vídeo, né, nas redes sociais, e hoje ele será apresentado por volta das 10h30, né? Ele será apresentado oficialmente, vai conceder uma entrevista coletiva antes de comandar seu primeiro treinamento no Centro de Treinamento Joaquim Grava. A estreia à beira do campo está marcada para o domingo, né? Então a situação é a seguinte: acabou os campeonatos estaduais, a gente parte para os campeonatos, para o campeonato nacional, né? Nas 4 séries que existem no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Aquidauanense se prepara aí para o jogo que vale vaga na Série D, para entrar na fase de grupos, não só visando a própria classificação para a fase de grupos da Série D, mas também a segunda vaga para o estado de Mato Grosso do Sul, né, nessa competição. E é com essa responsabilidade que o Aquidauanense entra em campo na quarta-feira, né, amanhã, em duelo que abre a edição desse ano da 4ª divisão do futebol brasileiro. A equipe do Azulão encara o Rio Branco do Espírito Santo em jogo marcado para as 15 horas no estádio Noroeste, em Aquidauana. O duelo da volta deve acontecer já no fim de semana, no domingo, dia 30, a partir das 17 horas, em Cariacica, né? Como o Mato Grosso do Sul possui apenas uma vaga direta na fase de grupo da Série D, a segunda vaga é para uma fase preliminar. O Aquidauanense conquistou o direito por ter sido vice do estadual em 2020, quando o torneio foi vencido pelo Águia Negra. Mas, além do próprio futuro em 2021, o Azulão carrega nas costas o futuro do estado na Série D. Caso não passe de fase e veja o sucesso de clubes de Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul perde essa segunda vaga a partir de 2022, ficando assim apenas com a vaga para o campeão. Então seria bom para o Mato Grosso do Sul que o Aquidauanense se classificasse, né? E a primeira divisão começa no fim de semana, com jogos aí já marcados e divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Tem jogo no sábado, 3 partidas no sábado, né, com o Cuiabá na Arena Pantanal fazendo sua estreia na Série A, enfrenta o Juventude, que volta, né, depois de um longo período fora. O Bahia joga no Pituaçu contra o Santos, jogo marcado para as 19 horas. No Morumbi, às 20 horas, o São Paulo faz o clássico não, né, joga contra o Fluminense, é um clássico regional aí, ali do Rio São Paulo, né, o clássico Tricolores. No Mineirão, às 10 horas do domingo, o Atlético Mineiro joga contra o Fortaleza, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã às 15 horas. Às 15 horas também, no Castelão, o Ceará joga contra o Grêmio. Às 17h15, na Neoquímica Arena, o Corinthians joga contra o Atlético Goianiense. Na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense, às 17h15, joga contra o Red Bull Bragantino. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga contra o América Mineiro. O Internacional, no Beira-Rio, às 19h30, enfrenta o Sport. Jogos no sábado e no domingo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Porá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.